seguir. Entregue-se ao Paramjyoti Mula Mantra e deixe fluir. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjyoti Bhagavati Sameta Shri Paranjyoti Bhagavate Namaha. Agora, com a presença divina, estamos bem acompanhados. Então, hoje, a Basa veio compartilhar conosco a sua experiência como membro do GAM, Golden Age Movement, esse movimento da Era Dourada. Ela está inscrita no programa anual 81.000 Dikshayagna, que é um caminho que leva ao cessar do sofrimento humano, a transformações, bênçãos, milagres que a gente recebe. Todos são oferecidos pelo movimento da Era Dourada. E a gente, nesse 5º ano, tem mensalmente uma aula específica com Shri Bhagavan. E esse programa é aberto a todas as pessoas que desejam evoluir em consciência, silenciar a mente, cessar o sofrimento interno, florescer o coração. Basa, seja bem-vinda. O microfone é teu agora. Muito Conta pra obrigada. gente. Então, boa noite para todos. Estou vendo várias carinhas conhecidas. Boa noite. Namastê, uma alegria enorme aceitar o convite da Kátia e desse grupo de sevaks que promovem esse encontro, que eu considero assim, muito importante da gente poder compartilhar um pouquinho da imensa graça divina
que é fazer parte desse movimento, né? Então, eu sou assim das jurássicas lá da época, ah, da época do presencial, né? E então, quando em 2006, que eu me lembrei ontem, eu conversei com a Kátia, e a Kátia falou de alguém que estivesse lá conosco, né? E na hora eu não lembrei, mas a Edilma era do nosso grupo lá de 2006, né? E a Edilma, a nossa tradutora, era a Madre, num dos primeiros grupos de brasileiros que, então, receberam esse convite, aceitaram o convite. Na época, eu recebi, era a época ainda do DVD, e lá em 2006 eu recebi 2 DVDs onde a Samvara Bodevig, que é uma mestra que vive lá no Alto Paraíso, ela era minha mestra do Renascimento, e também ela promovia e dava formação e de retiros de silêncio. Então, eu admirava muito o trabalho dela, e a ela também. Então, ela mandou aquele convite, e quando nós vimos o DVD aquele, ficamos encantados. Na época, eu era casada e vimos o DVD em Gramado junto com uma amiga. E aí, a pessoa que era casada comigo disse: Ah, eu vou agora, porque não faltava muito para o grupo. E, e eu e a minha amiga falamos: Bom, então tu vai, no ano que vem nós vamos. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que era final de semana, na segunda-feira, essa pessoa foi fazer o seu passaporte. E eu tinha já o passaporte, mas estava desatualizado, resolvi ir junto. Também, naquela época, a gente fazia no presencial, não marcava nada, ia lá direto. E aí chegamos, tinha uma fila imensa. E ele era dos preferenciais, a fila dele era bem pequenininha. E quando eu vi, para minha surpresa, daqui mais um pouco, eu já estava pronta e ele não. E aquilo foi para mim um sinal que eu não deveria esperar para o ano que vem, que eu deveria ir nessa viagem, que afinal de contas o convite tinha vindo para mim, que eu deveria ir. E eu sei que aí, então, nós estávamos descendo umas escadinhas lá da Polícia Federal e eu falei: eu resolvi que eu vou para a Índia agora. Mas como? Tu não tem dinheiro, tu não tem. Era 21 dias, era o tempo só do curso, né? Então, acabava que a gente precisava de mais tempo. Mas eu senti no meu coração naquela hora que eu iria. E aí cheguei em casa e liguei para minha filha mais velha e perguntei para ela: Tu tem dólar para me emprestar? E ela falou: Quanto que tu precisa? Eu disse, porque a passagem era no cartão, né? E ela disse para mim: Tenho, tudo bem. E então eu avisei para a amiga de Gramado que eu iria e fomos os três, né? E aí chegamos lá, era outra história diferente do que se transformou, né? É, só tinha lá o prédio do GC2, que era o lugar onde ficavam as mulheres, do outro lado, onde ficavam os homens, não tinham passarelas, a gente andava lá no barro vermelho, choveu muito naqueles 21 dias, então foi assim uma coisa meio punk. E, ao mesmo tempo em que nós achávamos coisas maravilhosas, também achávamos outras não tão maravilhosas, né? E acostumar com aquela comida, tudo isso. Mas chegava um momento a cada dia que no final sempre a gente tinha um encontro com os cosmic beings, que eram os seres cósmicos, né? E
os homens ficavam de um lado, as mulheres do outro, e os seres entravam, muitos eram não funcionais, eles entravam, ficavam lá os homens do lado das mulheres e as monjas do lado os monges, os masculinos do lado dos homens e as monjas do lado das mulheres. E eu sei que então era uma coisa maravilhosa aquilo, aquela transmissão de energia. E naqueles momentos a gente esquecia de tudo. Era uma coisa impressionante o que acontecia quando a gente recebia aquela graça divina através daqueles seres. Quando nós fomos, nenhum dos três nunca tinha escutado falar em Diksha e nem nunca tinha recebido Diksha. Diksha, para quem não sabe, é bênção da unidade. E foi o tipo assim, o carro forte da Uanes University, que era antes também não era GAN, era a Universidade da Unidade, era a doação de Diksha, né? Então, nós nunca tínhamos recebido. A primeira vez que eu recebi uma Diksha foi lá na Índia. E então eu falo isso para dizer para vocês que foi assim é, é, a presença de Bhagavan, né, naquele CD, de uma certa maneira, nos capturou que, sem a gente saber praticamente nada, a gente fez uma viagem enorme, cara, partiu para uma grande aventura, né? Mas depois daquela primeira aventura, a gente fez muitas outras, né? Voltei mais 6 vezes, já nem me lembro mais, para fazer cursos, para para ficar lá. Era um tempo assim muito especial nisso, que o que que acontecia, né? Ainda nessa primeira vez, em 2006, não existia o templo, ele estava começando a construção. Então, depois, nos próximos anos, já se tinha o templo, em 2012, parece que foi inaugurado, né? E que era um lugar maravilhoso, aonde se faziam muitos processos e tem uma nave gigantesca que é um prédio que foi construído segundo o vasto que seria o Feng Shui da Índia, né? Então, é uma câmara de poder imensa, capturando energias, tanto energias que vêm do céu quanto da terra. E realmente é um lugar muito especial, né? Então, tudo isso para dizer para vocês que foi um tempo maravilhoso, onde os encontros com Bhagavan eram maravilhosos. Depois a gente fez, acho que foi 2010, que teve a formação para trainer, né? Que aí a gente ia lá, se iniciava como trainer e depois, então, a gente dava iniciação de Diksha para as pessoas aqui no Brasil, né? E então, na nossa turma, nós recebemos Diksha do próprio Bhagavan. E aí todo mundo brincava que Bhagavan teve que quase furar nossa cabeça, porque todo mundo daquele grupo tinha a cabeça muito dura. Então, foi uma coisa maravilhosa quando a gente recebeu Diksha do próprio Bhagavan. E então, muita história, muita coisa linda que veio desse tempo aí, né? E hoje
o que que eu vejo, né? A gente precisava ir lá na Índia, gastar um dinheirão de passagem, era muito sacrificada mesmo a viagem, cansativa. Agora, a gente tem a oportunidade de ter tudo isso na nossa casa. E eu considero isso uma coisa maravilhosa, porque se a gente olha lá para esse passado de 20 anos atrás, né, e olha para hoje, a gente tem tudo. Esse programa dos 81 mil é uma coisa maravilhosa, que é tão maravilhoso, não? Que a energia, a graça divina da grande luz compassiva Ama Bhagavan consegue, sem a gente ir lá, transformar a nossa vida, realizar milagres. E eu considero esse o maior milagre, sabe? Essa presença divina, essa graça divina que a qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, nunca nos abandona. Muitas vezes me perguntam, né? Houve alguma mudança na tua vida nesse tempo? Nossa, mudanças imensas. Eu costumo dizer uma coisa, né? Que lá num trabalho que teve uma época que se dava, que era laço com o divino, era dito no trabalho que eu e Deus somos duas faces da mesma moeda, né? Então, se a gente pensar que eu sou Deus, né? Eu faço parte dessa divindade, eu fechar meus olhos, eu me conectar profundamente comigo, eu entrar no meu coração e deixar que essa graça divina inunde a minha vida, é uma coisa maravilhosa, porque eu fui uma pessoa com muitos medos. Eu venho de uma família muito desestruturada e que eu, durante uma boa parte da minha vida, eu fiz milhões de cursos, milhões de coisas, porque eu jurava que eu era a única vítima das circunstâncias no mundo, né? O pai alcoólatra, uma série de dificuldades. E nesse tempo, a maior transformação que eu vejo que eu tive foi eu mudar completamente o meu olhar, a minha perspectiva para essas coisas da minha vida, né? E ver que tudo isso foi que me formou, que me criou, né? Quando eu tomei consciência disso, que, ah, que isso não tinha sido um problema, que isso tinha sido um desafio, não? Um desafio para ser curado no meu coração. E que aquele pai era uma pessoa maravilhosa, tanto que uma ocasião eu cheguei na casa dos meus pais e a casa ficava aberta, todo mundo entrava e saía. Eu entrei, não tinha ninguém em casa. Eu me sentei e fiquei ali quietinha. E daqui mais um pouco tinha uma janela assim do lado. Eu senti uma energia, uma coisa entrando no meu coração super forte. E eu me virei devagarinho e olhei. Era o meu pai que estava na janela. E aí ele me disse assim: minha filha, que coisa boa te ver aqui. Aquilo foi, assim, eu acho que a maior cura do meu coração em relação a esses aspectos que eu achava que eram a minha desgraça. Mas não, eles foram o maior presente que eu tive. Por isso, então,
que eu gosto de contar as minhas histórias, eu não sei que tempo eu tenho, Kátia. 5 minutos. Então, de que muitas e muitas vezes, não das pessoas que a gente interage, elas sempre dizem que não participam desse do 81 mil porque é caro, N motivos, enfim. E sempre eu tento mostrar para a pessoa que essas experiências, elas não têm valor. Não adianta, não tem como eu dizer, não. O valor de uma cura é uma coisa extraordinária na nossa vida. E que eu entendo que isso é uma questão de prioridade e de muita vontade, da gente ter muita, muita vontade de se curar, de se conectar, de fazer parte desse universo de amor, não? Que quando a gente pode se abrir para isso se abre para nós e automaticamente tudo vem, porque nós somos pessoas muito abençoadas de poder estar sob a guarda de Ama Bhagavan, avatares vivos, né? Nos dias de hoje. Então, é isso, não? Que eu Quem queria era a Basa de antes e quem é a Basa de hoje? Você tem alguns minutinhos aí. Tá, eu te digo que hoje eu sou uma pessoa totalmente em paz, absolutamente em paz. E, claro, eu tenho acontecem os problemas, as dificuldades, mas eu não me enlouqueço mais com nada e não tenho medo do futuro. Eu sempre tinha medo quando eu ficasse velha. Agora eu estou velha e estou feliz da vida e, e cada vez me sinto mais feliz, mais alegre, mais viva e muito mais empática com as outras pessoas. Então, o sofrimento de alguém é o meu sofrimento. E tudo que eu posso, eu vou fazer para ajudar, para apoiar. E também a alegria das pessoas é a minha alegria. Eu me sinto totalmente conectada com tudo e com todos. E, e é muito bom a gente não precisar se esconder, não, e poder estar totalmente relaxada, aberta no mundo. Tanto que ontem eu comentei com a Kátia que eu sofri de insônia desde a minha vida inteira. A minha mãe conta que eu era um bebezinho que eu já tinha insônia, né? E eu sempre tive uma coisa de não pedir pela minha saúde para Bhagavan. Porque lá na Índia eu escutei ele dizendo que quando a gente é mais velha, assim como eu, tinha uma pessoa lá pedindo uma cura. Ele disse que se ele vai mexer nisso, ele pode estar mexendo num karma familiar e que isso pode pegar num neto, num filho, numa outra pessoa da família. Então, já que eu me aguentei até aqui, né, por que que eu vou passar isso para os outros? Eu sempre pensei nisso. Mas há cerca de um ano eu estava numa fase péssima dessa de não dormir, não. Aí eu disse, não, olha, eu acho, Bhagavan, que eu vou ter que te incomodar. E me ajuda, eu preciso dormir. Olha, eu nem me dei conta que isso tinha acontecido assim, mas eu passei a dormir muito. E eu não conseguia ficar na cama. E agora, principalmente agora, nesses dias que estão frios, é difícil. Eu estou pensando como é que eu vou me acordar amanhã para participar dos 21 dias, porque é muito cedo, né? E antigamente, 4 horas, eu já estava na ativa. E então é isso.
Gratidão pela tua disponibilidade. Eu sei que foi difícil você achar um lugarzinho aí da sua agenda. A gente ficaria aqui escutando, 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 mas infelizmente o tempo que a gente tem é reduzido. Então, eu agradeço Agradecida. a tua vinda, Basa. Muitas bênçãos na sua vida, gratidão. Agradecida, E querida. depois a gente vai começar a convidar todo mundo que já veio de volta, especialmente os que vieram e não tiveram a gravação do programa registrada e colocada no YouTube. Muito Gratidão agradecida. profunda. Nós vamos passar agora para a transferência do estado de Ananda, da grande luz compassiva, para as pessoas que Beijo vieram grande. receber. Então, apenas tenha consciente de que todas as bênçãos que a Basa recebeu, elas estão disponíveis para todo mundo. Todas as bênçãos que as pessoas que vêm aqui relatam terem recebido estão disponíveis para todos. Então, a gente convida todos a serem membros do Movimento da Era Dourada, fazendo parte, através do programa 81.000 Diksha Yagna. Ele é, de fato, uma oportunidade única na vida para você se libertar das garras da mente e do sofrimento. Então, agora vamos para a transferência do estado de Ananda. Eu agradeço a presença dos Sevacs, que agora podem levantar a sua mãozinha no Zoom. Os Sevacs são os voluntários que já estão preparados e